Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa quinta semana, né, de aulas e abordando um assunto, uma temática muito complexa, que é a temática das relações étnico-raciais brasileiras. O Brasil é um país de uma multiplicidade étnica imensa. É tido como o país mais miscigenado do mundo, né, do planeta. E embora haja essa vivência entre muitos povos, muitos grupos étnicos, o Brasil não foge da problemática do racismo estrutural. Né? O racismo estrutural, que é aquele racismo que está relacionado à estrutura social e econômica, né? Que é quando você olha e observa que certos grupos étnicos não participam muito bem de determinados estratos sociais. Quando tu olha a classe média, por exemplo, e as estatísticas, vai ver que a maior parte da classe média é branca. E quando tu olha os pobres, tu vai ver que a maior parte dos negros, percentualmente a maior parte deles são pobres. A maior parte deles, a maior parte das pessoas no Brasil que não tem curso superior, se tu olha o percentual, você vai ver que eles são negros. Não é? Então, a gente observa que na estrutura do nosso país a gente tem essa problemática, né? Essa problemática que chamamos de racismo estrutural, que é o racismo que está na estrutura de uma sociedade. Né? Ao mesmo tempo, a gente lida com questões complexas referentes à formação do país. Né? E essas questões complexas na formação do país levaram o país a ter as condições sociais que a gente tem hoje. Não é? Então, a formação, a formação do país, a formação do Brasil como país histórica e geográfica, ela responde ao porquê que a nossa sociedade atual é da forma que é. E nos temas da semana atual a gente trabalha as relações étnico-raciais brasileiras a partir de 3 pontos. Né? Debatemos a eliminação do trabalho escravo, que é a raiz dos problemas. Né? É quando o negro ele é liberto, né? Ele deixa de ser escravo, mas ele não recebe uma indenização pelos trabalhos prestados durante tanto tempo sem salário. Né? Então ele era escravo, então ele não tinha nenhum tipo de renda, nenhum tipo de poupança, ele não tinha terra, ele não tinha nada. Né? Então eles trabalham como escravos a vida inteira e quando eles são libertos com uma mão na frente e outra atrás, né? Sem nada. E foram trabalhadores que trabalharam sem direito a salário e depois foram retirados dos seus empregos forçados sem direito à indenização, né? Mesmo que fosse uma indenização em forma de terra, por exemplo. Né? Essa indenização não ocorreu. Então, a eliminação do trabalho escravo é a raiz dos problemas étnico-raciais no Brasil, sim. As relações étnico-raciais atuais, elas envolvem tentativas de mitigação dos problemas, né? Então, geram problemas complexos, como, por exemplo, o problema das cotas raciais. Né? A gente tem um debate muito grande na sociedade a esse respeito, né? Sobre a viabilidade, sobre o fato de algumas pessoas acharem injustas, outras acharem justas. Né? Eu acho importante a gente fazer esse debate a respeito da questão das cotas raciais. É bom a gente fazer debate enquanto universitários, né? Enquanto pesquisadores, enquanto pessoas que pensam o país. Né? Vejam bem, as cotas raciais elas existem num contexto de redução de um problema histórico. Né?
Se você observa os concursos públicos de 10 anos atrás, ou de concursos públicos anteriores à lei das cotas, você observa que a quantidade de negros que eram aprovados em concurso público era muito pequena, o que era uma disparidade grande com a relação da quantidade de negros que disputavam as vagas. Né? E isso não tem a ver nem um pouco com a capacidade intelectual de pessoas negras ser inferior à de pessoas brancas. Mas isso diz muito sobre a maior oportunidade de pessoas brancas em se prepararem para essas provas. Claro, dependendo do contexto social. Né? Eu estou falando do contexto social principalmente das grandes cidades, né? Onde você tem a maior parte da população negra vivendo de forma marginalizada. Né? É claro que existem brancos que não têm acesso também, mas estamos falando de proporcionalidade. Né? E proporcionalmente os negros estavam sempre de fora dos melhores empregos, não é? Dos melhores cursos universitários, porque eles têm essa dificuldade de se igualar aos brancos na oportunidade de competição. Eles têm uma dificuldade, um gap aí no preparo, no seu preparo. E a lei das cotas raciais ela visava oportunizar o negro de conseguir chegar lá, mas é um debate que a gente precisa fazer, certo? Um debate que a gente precisa fazer. Bom, além disso a gente aborda um pouco também dos territórios quilombolas. Temos um texto sobre isso. E deixa eu passar aqui adiante. Para exemplificar o que vínhamos comentando, né, eu peço que vocês observem essa foto. Essa foto eu coloquei lá na nossa semana 5, né, para vocês darem uma olhada. Né? Vocês interpretarem essa foto. Essa foto é clara, né? Essa foto é clara. De um lado, trabalhadores da limpeza urbana do Rio de Janeiro, né? Os famosos garis. E do outro, formandos do curso de medicina, Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas se você conseguir dar um zoom na foto, daqui você não vai conseguir, mas em casa você pode fazer isso. Lá no ambiente virtual você vai ver que você até encontra um ou dois negros ali no meio, dois formandos em medicina. Inclusive nem são negros chamados retintos, né? Aqueles negros que têm aquelas características mais fortes, né? São negros de características mais suavizadas, digamos assim. Mas ainda assim são negros, né? Estão ali. É bem possível que estejam aí também por causa das cotas raciais, porque essa foto é recente. Não fosse as cotas, talvez eles não tivessem conseguido chegar aí nesse grupo. Né? A gente sabe que um curso para medicina é uma dificuldade imensa, né, de conseguir você entrar no curso de medicina pela concorrência e pelo alto grau de qualificação dos concorrentes. Né? São pessoas que estudam a vida inteira nas melhores escolas que o dinheiro pode pagar. Né? Às vezes são preparados a vida inteira para isso, para chegar ali naquele momento e estar entre os melhores, né, para entrar no curso. Né? Já do lado de cá, da outra foto, né, a parte laranja, aí a situação se inverte, né? Praticamente você não acha alguém de cor clara, né? Alguém branco. Não é? O porquê disso? A gente pode discutir isso. Eu convidei vocês, inclusive, lá a falar um pouco sobre isso no fórum, para não ser aquela coisa só, opa, tô por aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Coloquem lá alguma coisa, discutam um pouco isso, eu acho interessante. Lembrando que a gente vai ter a nossa aula presencial, né? Eu estou deixando a maior parte das coisas, das informações mesmo, para a gente debater na aula presencial mesmo. Pelo menos em alguns polos a gente vai ter aula presencial, né? Em outros a aula presencial é na outra semana. Aqui uma definição de quilombos. Né? Os quilombos, são as terras, né? pertencentes aos quilombolas, que são grupos descendentes, né? Descendentes que têm ancestralidade com antigos povos quilombolas, né? Da época em que ainda havia
escravidão. E a existência desses povos está ligada a uma legislação específica. E no texto, inclusive, que eu coloco, observa como o judiciário tem tratado do tema nos últimos anos. Algo interessante também para a gente observar. É isso, minha gente. Eu encerro aqui. Esse não foi bem uma aula, foi mais alguns comentários que eu quis trazer para elucidar alguns pontos que eu queria que vocês se atentassem. Vamos ler aí os textos da semana. Temos 3 textos. Um deles é o mesmo da semana anterior, então quem já leu está ok. Seria o texto 1 da semana 4, vai ser também o texto 1 da semana 5. Mas temos também os textos 2 e 3, que são importantes aí para vocês complementarem o conteúdo da semana. E teremos uma atividade também, um questionário. Certo, gente? É isso, gente. Então, até a próxima. Qualquer dúvida, nos procurem. Abraço.